Blessed be the name, oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. If we talk about this kind of book, it would be like putting a strap across it. 7 straps. But it isn't this kind of a book. Se estivéssemos falando sobre este tipo de livro, seria como colocar uma tira de lado a lado dele, 7 tiras. Mas não é este tipo de livro. It's a scroll. And then when the scroll is unwound, that's one. That laying right in the scroll is number 2. And right here says what it is. But it's a mystery. But yet we have probed in it. But remember, the book is sealed, and the book is a book of mystery, of revelation. É um pergaminho. E então, quando o pergaminho é desenrolado, isso é um. Então, o número 2 encontra-se no pergaminho. E bem aqui diz o que ele é, mas é um mistério. Mas ainda assim, nós temos procurado desvendá-lo. Mas lembre-se, o livro está selado. E o livro é o livro de mistério, de revelação. It is the revelation of Jesus Christ. See? A book of revelation. And now you know down through the age, man has probed and tried to get into that. We all have. É a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar e tentado entrar nisso. Todos temos. And yet, one time I remember, if Mr. Bohannon had to be present, or some of these people, I don't mean it by any insult. E todavia, certa vez, eu me lembro, se o Sr. Bohannon por acaso estiver presente, ou alguns da sua família, eu não tenho intenção de que isto seja um insulto. Mr. Bohannon is a bosom friend and is the superintendent of the public service, and I was working there. O Sr. Bohannon é um amigo do peito e era o superintendente do serviço público quando eu trabalhava lá. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando acerca de ler o livro de Apocalipse. And Mr. Bohannon was a fine man, and he was a member of the church. Ele disse, tentei ler essa coisa. Ele disse, e o Sr. Bohannon era um ótimo homem, e ele era membro da igreja. And I don't know what all he belonged to, but he said, I think that John must have had a red pepper supper that night and went to bed on a full stomach. Eu não sei a que mais ele pertencia, mas ele disse, acho que João deve ter comido pimenta picante no jantar aquela noite e ido para a cama de estômago cheio. I said to him, although it could have cost me John, I said, aren't you ashamed to say that? I was just a boy. E eu lhe disse, ainda que isto poderia ter custado o meu emprego, eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso? E eu era mocinho. But I said, aren't you ashamed to say that about the Word of God? See? Mas eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso acerca da palavra de Deus? Estão vendo? Yet, as just a kid, no more than early, maybe 21, 22 years old, and work scarce, the depression on,
But yet there was a fear in there when I slanted, heard any slant towards God's Word. It's truth. All truth. Ainda aí, mocinho, não mais do que no início, talvez 21, 22 anos de idade, e trabalho escasso e durante a depressão, mas mesmo assim, havia temor ali, quando eu, depreciado, ouvia qualquer comentário depreciativo quanto à palavra de Deus. Ela é verdade, toda a verdade. So it was not even a dream or a nightmare. It wasn't John eat. Assim, não foi nenhum sonho, nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government. Ele esteve na ilha de Patmos porque tentou colocar a palavra de Deus em forma de livro e foi exilado ali pelo governo romano. And was on the island on the day of the Lord, and he heard behind him a voice of many waters, and turned to look, and he saw 7 golden candlesticks. And there stood the Son of God in between them. E estava na ilha no dia do Senhor, e ele ouviu detrás de si uma voz de muitas águas, e voltou-se para ver, e viu 7 castiçais de ouro, e lá se encontrava o Filho de Deus entre eles. Now, and then the book is a revelation. So a revelation is something that's made known of something. Something that's been revealed. Nessa ocasião. E então o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. And now, notice, so you won't forget it is closed up until the latter time. See? The whole mystery of it is closed up until the latter times. We find that in the Scripture here. E agora note, de modo que não se esqueça, está fechado até os últimos tempos. Está vendo? O mistério inteiro dele está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso na Escritura aqui. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession boat to walk out to take his claim. He was a mediator between that. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. But when the real revelation happens on the seals, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. According to the Word, we read it last night. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. He come from out of the midst and took the book. No, he's no more a mediator because even they call him a lion. And that's the king. And he's not a mediator then. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamaram de leão, e esse é o rei, e ele não é mediador então. Although the actors of these seals begin at the first church age. Now remember, so we'll get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembrem-se, assim vocês entenderão bem a base disto, se pudermos, ou tanto quanto possível. The actors, I'll place it like that because an actor is a man who changes mask. See? Os atores, vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras. Estão vendo? In this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. And all actors. E neste ato, esta noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos os atores.
Christ acting the part that he did when he become from a spirit to man, he only put on an actor's garment, human flesh, and came down in the form of a man in order to be a kinsman redeemer. Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou homem. Ele somente vestiu a vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de homem, para ser um parente redentor. Now, see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and the way they are here, like beasts and animals, so forth. It's in an act. Agora vejam, é só em forma de ator. Essa é a razão por que eles estão todos em parábolas e da maneira que estão aqui, como bestas e animais e assim por diante. É uma representação. And these actors began in the first church age because it was Christ revealing himself to the 7 church ages. Are you understand it? All right. E estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? Muito bem. See, Christ revealing himself to the 7 church ages. Then, through these church ages, there's a great mess up comes along. Then at the end of the church age, the 7th angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the church. Amen. Now, we'll notice that. Então, no decorrer destas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo é para apanhar estes mistérios perdidos e entregar à igreja. Estão vendo? Agora, notaremos isso. But not then revealed in their true state. Now, in the Bible times, the mysteries were there, and they seen these things happen the way John saw it here. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá, e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Now he said there is a white horse rider, but what the mystery of it is a mystery that goes with that rider. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é, há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Now, what it was they didn't know, but it's to be revealed. But it is to be revealed after the Lamb leaves the Father's throne of his intercessory as kinsman redeemer. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. I'm going to drop a little something in here. Now, if anybody gets these tapes, any man can speak whatever he wants to. He has a right to anything of his conviction. Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir estas fitas, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. But if a minister doesn't want this amongst his people, then tell him not to take it. But this is amongst the people that I have been sent to speak to. Therefore, I must reveal what is truth. See? Mas se, vocês sabem, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não as adquirirem. Mas isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Estão vendo? Now, the Lamb in the time of intercessory back here, he knew that there were names in there that was put in there from the foundation of the world, and as long as them names had never been manifested on earth as yet. Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, he had to stay there as intercessor. You get it? Perfectly predestination. See? All right.
He had to stay there because he came to die for those that God had ordained to eternal life. Amen. See? By his foreknowledge, he saw them not by his own will. His will was that none should perish. Ele tinha de permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? Perfeitamente. Predestinação. Estão vendo? Muito bem. Ele tinha de permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência, ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. But by his foreknowledge, he knew who would and who would not. Therefore, as long as there was one name that had never yet been declared in earth, Christ had to stay there as an intercessor to take care of that name. Mas por sua presciência, ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse ainda não sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. But as soon as that final name had been splashed in that Clorox or bleach, then his intercessory days was over. Let him that's filthy be filthy still. Let him that's holy, he's holy still. See? Mas, tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele Clorox ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? And he leaves the sanctuary and then it becomes a judgment seat. Woe unto those outside of Christ then. E ele deixa o santuário e então torna-se um tribunal. Ai daqueles fora de Cristo então. Now, notice, but it's to be revealed when the Lamb leaves his intercessory place from the Father. Now, that's Revelation 5. Agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Agora isso é Apocalipse 5. Now, he takes the book of seals, or a book sealed with seals, breaks them and shows them. Agora, ele toma o livro de selos ou um livro selado com selos, abre-os e mostra-os. Look at the end of the age. Now, after the intercessory is over, the church ages is done, finished up. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. You come into the first age, the Ephesian age, revealed, sent the messenger. Notice what happens as we go along. Here's the plan of it. Ele entrou na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou um mensageiro. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. The first thing happens, there is an announcement in the heavens first. What happens? A seal is opened. What is that? A mystery is unfolded. See? A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. It declares a war. A plague falls. And a church age opens. See? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? What is the war part? The angel of the church catches the mystery of God, not fully yet revealed, but when he does, he catches this mystery of God, and then he goes forth to the people, after the mystery's been given to him, goes forth to the people. O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta este mistério de Deus e então vai ter como povo depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter como povo.
what does he do out there? He begins to proclaim that message, and what does it start? A war, a spiritual war. And then God takes his messenger with the elect of that age and lays them away asleep, and then he drops a plague upon them who rejected it, a temporary judgment. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início? Uma guerra espiritual. E então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. And then, after that is over, then he goes on to denominate and bring in denominations and start off that man's work like of Wesley and all the rest of them. And then it gets all in the scrapple again. E então, depois que isso termina, então isto prossegue e eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais. E então leva todos a uma discórdia novamente. And then another mystery comes forth. Then what happened? Another messenger arrives on earth for a church age. See? Then when he arrives, the trumpet sounds. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à Terra para uma era da igreja. Está vendo? Então, quando chega ele, a trombeta soa. He declares war. See? And then what happens? Finally, then he's caught away, and then when he's laid away, then plague falls, destroys them, spiritual death hits the church and she's gone. That group. Ele declara guerra, está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Then it goes on to another one. Oh, it's a great plan until it comes to that last angel. Now he has no certain mystery, but he gathers up all that's been lost in them other ages. All the truths that wasn't truly revealed yet. See, as the revelation comes, then he reveals those things in his day. If you want to read it, there it is, Revelations 10, 1 to about 4, you'll get it. All right. Então ele segue para outra. Oh, é um grande plano. Até que chega àquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está, Apocalipse 10, 1 até mais ou menos 4, você entenderá. Muito bem. See, takes the book and of seals and breaks them and shows the seventh angel, for this alone the mysteries of God is the ministry of the seventh angel. Está vendo? Toma o livro de selos e os abre, e mostra ao sétimo anjo, porque isto somente, os mistérios de Deus, é o ministério do sétimo anjo. Now we just come through the church ages with even history to prove that. It is the angel's message of the seventh church. All right. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso. Está vendo? É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem. Reveals all the mysteries that's been in the past. All the things in the past. Revelations 10, 1 to 7. That's the V. Revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7, que é um de ser. I remember, in the days of the seventh angel, his sounding forth, blasting forth the gospel trumpet, he is to finish all the mysteries of God. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Just like here come forth
in the early church ages. We'll get it after a while, a doctrine. Then it become a saying first, and then a doctrine, and then become a statute, then become a church. And through the dark ages. Do mesmo modo, aqui sai, nas eras primitivas da igreja, entenderemos dentro em pouco uma doutrina, e então tornou-se um dito primeiro, depois uma doutrina, e então tornou-se um estatuto, depois tornou-se uma igreja, e no decorrer da Idade Média. And out of the dark ages come the first Reformation, Luther, and he brought with him all kinds of mysterious things that happened during that church age, all back in there. But he never finished it up. Então, da Idade Média veio a primeira reforma, Lutero, e ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que ocorreram durante aquela era da igreja, tudo lá naquela época, mas não as concluiu. Then along come Wesley with sanctification, got some more of it, still never finished it, left loose ends everywhere, such as sprinkling instead of baptism. Então veio Wesley com santificação, trouxe um pouco mais, todavia não concluiu. Omitiu coisas por toda parte, tal como aspersão ao invés de batismo. And Luther took Father, Son, Holy Ghost instead of the Lord Jesus Christ, all these different things. E Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo ao invés de Senhor Jesus Cristo, todas estas diversas coisas. Then along come the Pentecostal age with the baptism of the Holy Spirit. And they cabbage down on that. Now there cannot be no more ages. That's all of it. That's the Philadelphia, the Laodicea age. Então veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo, e eles ficaram nisso. Agora, não pode haver mais eras. É só isso. Essa é a Filadélfia, ou agora a era de Laodiceia. But then we found in the studying of the Scripture that the messenger to the age come right at the end of the age, every time. Mas então nós constatamos ao estudar a Escritura que o mensageiro à era vem bem ao final da era todas as vezes. Paul come at the end of the age. We find out that Irenaeus come at the end of the age. Paulo veio ao final da era. Verificamos que Irineu veio ao final da era. Martin, end of the age. Luther, the end of the Catholic age. Martim, ao final da era. Lutero, ao final da era católica. And what? Wesley at the end of the Lutheran age. E o quê? Wesley, ao final da era luterana. And Pentecost at the end of the age of sanctification, to the baptism of the Holy Ghost. E os pentecostais ao final da era da santificação, ao batismo do Espírito Santo. And at the end of the Pentecostal age, we are supposed to receive, according to the Word, as God helped me tonight to show you through here, that we are to receive a messenger that will take all those loose ends out there and reveal the whole secret of God for the rapturing of the church. E ao final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar esta noite a lhes mostrar, por aqui, que havemos de receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. And then there's coming forth 7 mysterious thunders that's not even written at all. Right. And I believe that through those 7 thunders will be revealed in the last days in order to get the bride together for rapture and faith. Because what we got right now, we wouldn't be able to do it. E então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que, através desses 7 trovões, serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque, com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. There's something we've got to step farther. We can't have enough faith for divine healing hardly. Há algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. We've got to have enough faith to be changed in a moment and be swept up out of this earth. And we'll find that after a while, the Lord willing, find where it's written. Temos de ter suficiente fé para ser mudados no momento e ser tirados desta terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor, achar onde isso está escrito. Then all the judgments
of these evildoers, I see down through the ages that these seals has been breaking until now the last seal is broken. Então todos os juízos destes malfeitores. Agora veja, no decorrer das eras destes selos, eles têm se aberto até que agora o último selo se abre. And now, as they have been watching in on these seals and just pursuing what they were doing, now at the end of the ages, of the church ages, e agora, como estavam observando nestes selos e só presumindo o que eles estavam fazendo, agora, ao final das eras da igreja, all these evildoers take place and head up in the tribulation. All of these evildoers of the seven seals has been working mysterious in the church. Sucederão todos estes malfeitores e entrarão na tribulação todos estes malfeitores dos 7 selos que têm obrado misteriosamente na igreja. And we'll find out in a minute it even worked in the name of a church. They call themselves a church. You just see if that isn't right. No wonder I've been so against denomination, not knowing why. E verificaremos num instante que até obraram em nome de uma igreja. Eles se chamam a igreja e veja só se não é isso mesmo. Não é de admirar que eu tenha sido tão contra a denominação, não sabendo por quê. Está vendo? Está vendo? They end up, now it starts back here in a mild form, this keeps getting worse and worse, on down until... Eles terminam. Agora, começa aqui atrás de forma suave e vai ficando cada vez pior, até aqui. And people go right into it, saying, oh yes, this is just fine, but in the last days these things are made known. And they finally go so bad until they go plumb into the tribulation period. E as pessoas entram direto nisso dizendo, sim, isto está bem. Mas nos últimos dias, estas coisas são manifestadas e finalmente pioram tanto que entram direto no período da tribulação. And how can a man say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it. She's tucked away from the tribulation. If the church has been judged, and they have judged themselves, and have accepted the blood, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? E como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender. Está vendo? Ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmos e aceitaram o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? You say there's no such a person. Every born-again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. He's not trusting in His words. And the blood of Jesus that His confession is dropped into. The Bible says so. See? He that is born of God does not commit sin, or he cannot sin. Você diz, não existe tal pessoa. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras, no sangue de Jesus no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. How can you make a man a sinner when the bleach of the blood of Jesus Christ is between him and God that would scatter sin till there be nothing left of it? See? How can that pure blood of Christ ever let a sin pass there? He cannot. Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Isso dissiparia o pecado sem restar nada dele. Está vendo?
Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Jesus said, "Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect." And how could we even start the thought of being perfect? But Jesus required it. And if Jesus required it, He's got to make a way for it. And He has His own blood. Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. E como poderíamos até começar a pensar em sermos perfeitos? Mas Jesus exigiu isso. E se Jesus exigiu, Ele tem de preparar uma maneira para tal. E Ele preparou seu próprio sangue. Now, reveals all the mysteries that's gone on in the past. Now the thought is, here at the end time, that the mysteries that begin way back long ago, it's come down through the church ages, is to be revealed here at the breaking of the seals, here at the last days, after the time of intercession just about finished, at that time. Agora revela todos os mistérios que se deram no passado. Agora, o pensamento é, aqui no tempo do fim, que os mistérios que tiveram início lá atrás, há muito tempo, e vieram pelas eras da igreja, hão de ser revelados aqui na abertura dos selos. Aqui nos últimos dias, depois que o tempo de intercessão estiver quase terminado. Nesse tempo. Then the judgments wait for those who are in the back. They go on out into that. That is, after the bride has been taken from the scene. Então os juízos esperam por aqueles que estão atrás. Eles seguem para isso. Isso é depois que a noiva tiver sido tirada de cena. Oh, let's just read a scripture. Y'all like to put on some of the scriptures? Leiamos uma escritura. Vocês gostam de anotar algumas escrituras? Let's take 2 Thessalonians just a moment. And look here just a minute. It's such a beautiful picture here. I like it. Tomemos 2 aos Tessalonicenses só um momento. E olhem aqui só um minuto. É um quadro tão bonito aqui. Eu gosto disto. And let's see. 2 Thessalonians. And I want the second chapter of 2 Thessalonians and the 7th verse. Let's see, 2 Thessalonians 2 and 7. I think that's right. Now, I was writing this down, quivering and shaking. E vejamos, sim, 2 aos Tessalonicenses. Eu quero o capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses e o versículo 7. Vejamos, 2 aos Tessalonicenses 2:7, acho que é isso mesmo. Agora, eu estava anotando isto, tremendo bastante. The mystery of iniquity is already worked. Only he who letteth will let until he be taken out of the way. O mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Who? He that letteth. See? See, a mystery, the mystery of iniquity. Way back in that very first church age here. Quem? Aquele que resiste. Estão vendo? Vejam, um mistério. O mistério da iniquidade. Bem lá atrás, naquela primeira era da igreja aqui. Here's Paul writing saying that the mystery of iniquity. What is iniquity? Iniquity is something that you know you ought not to do and you do it anyhow. Aqui é Paulo escrevendo, dizendo isso. O mistério da iniquidade. Que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deveria fazer e faz mesmo assim. And Paul said there's such in the earth today, workers of iniquity. Oh, we're going to get to let's just read that piece. Let's start up a little farther, the 3rd verse. E Paulo disse que há tal coisa na terra hoje, praticantes de iniquidade. Se vocês chegaremos ao... Leamos só aquela parte, só um minuto. Comecemos um pouco mais adiante, o versículo 3. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away first, and that man, man of sin, be revealed, the son of perdition. Right. Ninguém, de maneira alguma, vos engane.
porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o H-O-M-E-M, homem do pecado, o filho da perdição. Isso mesmo. Thus coming back will be the answer to her sorrow's cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back. Feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.